fomos furtados na Itália, tivemos todos os nossos bens, inclusive o passaporte, levados pelos criminosos. E hoje nós vamos te contar um pouco sobre como isso aconteceu, como nós resolvemos essa situação e como nós estamos nos sentindo daqui pra frente com relação ao canal. Antes que alguém fale assim, quem que deixa o passaporte no carro, quem que deixa os bens no carro, que a culpa é até nossa, que a gente já escutou por aí, nós precisamos falar, né, tudo o que aconteceu. E nós estávamos fazendo uma road trip pela Itália, assim como fizemos na França, já tem vídeo aqui no canal. E estávamos passando por várias cidades, porque o nosso objetivo era conhecer Roma. E de Roma conheceríamos outros lugares. Então nós passamos o dia inteiro gravando conteúdo em Roma, turistando por Roma. E quando estávamos saindo da cidade para seguir rumo às outras cidades, foi que aconteceu. Nós não estávamos mais turistando, né? Durante o turismo nós estávamos com a bolsa para frente, vocês viram alguns vídeos curtos, e com o passaporte e alguns documentos na doleira por baixo da roupa, né? Sempre leva. Sempre evitando os pickpockets que todo mundo conhece da Itália. Ele não deixa nem eu carregar a doleira, sempre fala, né? Se for para assaltar alguém, vai ser ele, assim. E como nós estávamos fazendo uma viagem longa, assim, para passar por várias cidades da Itália, nós terminamos de turistar em Roma e falamos assim, vamos dirigir ali mais umas 2-3 horas até o nosso próximo destino, assim, para pernoitar, porque estávamos dormindo no carro. E o Jonathan, ele nunca tira, gente, a doleira. Tanto que começou a assar a lateral aqui, de tanto que caminhou ali por Roma, enfim. Só que como nós tínhamos essa viagem tão longa pela frente, né? Ele falou assim, não, vou tirar enquanto eu tô dirigindo no carro. Deixou ali, assim, a doleira. Porque daí a gente estaria dentro do carro. Mas qual foi o problema? Nós paramos para usar o banheiro. Então foi o erro, né? Eu tirei a doleira, já tava até machucando, coloquei no porta-treco do lado aqui da porta. E nós paramos no último McDonald's disponível na cidade, então nós, vamos só parar aqui para usar o banheiro. Aí foi o erro, né? Porque a gente só abriu a porta do carro, saímos do carro e fomos, né? Como nunca tira, nem lembrou que estava sem. A gente saiu só com a roupa do corpo e o celular. Só para usar o banheiro e voltar pro carro. Foi coisa muito rápida, assim. Não estava muito planejado, foi no improviso. Acho que talvez aí que a gente tenha se perdido. Mas foi basicamente isso. Nós paramos para tomar um café, ir no banheiro, voltar pro carro e a gente ia seguir viagem. Nós estávamos ali quando decidimos voltar pro carro, porque não tínhamos intenção de comer. A gente nem comeu no McDonald's, assim. Foi Só uma um coisa café. realmente muito rápida. Eu comecei a receber mensagem de um aplicativo de tentativa de compra no crédito, que era para eu pedir cartão de crédito. Só que naquele banco eu só tenho cartão de débito, não tenho de crédito. Então eu falei pro Jonathan, nossa, será que eles estão tentando me oferecer um crédito aqui? Sei lá, achei estranho. Aí começou a vir de outros bancos, daí eu falei, meu Deus. Tipo assim, eu achei que eu tinha esquecido minha bolsa em algum lugar. Porque já aconteceu isso com a gente no Chile, furtaram minha bolsa dentro do mercado. E foi a mesma coisa, recebendo a notificação ali de tentativa de compra. Eu até falei pro Jonathan, meu Deus, eu perdi essa bolsa de novo. Só que eu parei pra pensar assim que eu não tinha tirado ela do carro. Daí o Jonathan falou assim, mas será que você não deixou lá no banheiro? Porque a gente desceu justamente para usar o banheiro. Eu falei, cara, muito estranho. E daí eu já comecei a abrir ali o aplicativo e a gente voltando pro carro. E quando chegamos no carro, meu Deus, o vidro tava todo estourado, o vidro esquerdo traseiro, todo estourado, o banco rebaixado e todas as nossas coisas tinham sido levadas. A gente era de noite, não tinha nada chamativo nas nossas coisas, até porque as bolsas eram pretas, tipo, se camuflava, porque tava bem escuro. Então tava tudo ali, só que a minha mochila tava no pé, então nada de chamativo, né? Um notebook, uma coisa assim pra atiçar, né, os vagabundos. Então foi o acaso, eu acho, né? Parece que tinha que acontecer, porque a única vez que o Jonathan tirou o passaporte em 3 meses. A única vez que eu tirei a minha bolsa, porque eu ando sempre com ela carregada assim, também aconteceu. Nós já fizemos outra viagem com carro, dessa vez na França. Não passamos nada disso, nenhum lugar. Nunca sofremos aqui com as pickpockets da Europa. E justamente a gente estava numa área vazia. E nem era na rua, estávamos estacionados no estacionamento do McDonald's. Sim. E foi uma sensação, assim, horrível. Eu cheguei
as nossas coisas estavam ali, o carro alugado, vidro quebrado, passa um monte de coisa na cabeça e ao mesmo tempo os meus cartões estavam sendo usados, então você quer sofrer com a situação, mas eu tive que entrar num modo racional ali pra ir bloqueando, minha mão tremendo, eu abrindo os aplicativos de banco. Tinha cartões que eu não conseguia acessar, que estava bloqueando a localização pelo aplicativo, então tive que ligar para minha mãe, pedir para ela acessar a minha conta e bloquear. Tu também, né? Teve Sim. que bloquear os teus. Porque alguns bancos, eles pegam que é um Wi-Fi de outro país, você nem consegue entrar no aplicativo, né? Bloqueou na hora já contestou e felizmente a gente conseguiu o estorno de todos. A nossa intenção era passar 3 dias viajando de carro, dormindo no carro. Então, quando nós voltamos pro carro, nós vimos que levaram tênis do Jonathan, todas as roupas que nós levamos para isso, levaram minhas maquiagens, levaram todo o nosso equipamento de gravação aqui do canal, microfone, powerbank, estabilizador. É por isso que a gente tá sem microfone sem aqui. microfone. Até queríamos estar gravando mais conteúdo, mas tivemos tantas coisas que precisamos repor que acabou que o microfone ficou meio de lado, assim. Levaram itens muito valiosos sentimentalmente falando. Claro que ainda bem que a gente nem viu acontecer, não foi um crime violento, né? Então o Jonathan falou, temos que dar graças a Deus que não levamos tapa na cara, esse tipo de coisa. Mas não deixa de ser uma coisa triste de se passar. Eu fiquei semana inteira, assim, até me dá um ruim aqui de falar. Tô pipocando, ó. Mas, como que tivemos que resolver tudo isso, né? Assim que a gente percebeu o que aconteceu, eu já fui bloqueando as coisas e o Jonathan já foi falar lá com o gerente do McDonald's. A gente tava no McDonald's, o gerente arranhava um pouco de inglês. Na hora que parece que eles já tinham entendido. Sabe? Assim que eu voltei, na minha cara, eles já sabiam o que tinha acontecido. Aí eu só falei, quebraram o vidro do carro, perguntei se tinha câmera, ele falou que não, realmente não tinha câmera. E na cara deles já mostrava que era normal, tá? Então, aparentemente uma coisa comum em Roma. Ligamos pra polícia, ele ligou, né? O gerente do Mac foi muito solícito, né? Ele deu água, deu comida de graça, deu café. Nossa, ajudou a gente. Deu um monte de coisa. Aí ele falava com os policiais lá em italiano. Aí depois, o que eu achei interessante, que eu achei que seria resolvido até, porque a polícia me colocou numa central de tradutores e ela jogava italiano pra polícia. Então eu escutava o italiano e o português e ficava nesse telefone. Passando informações, no McDonald's, tal. Eu falei o nome dos locais que eles estavam tentando passar no cartão. Falei, lugar tal. Daí ela falou do passaporte pros policiais, furtaram até os passaportes, não são turistas brasileiros, deu pra entender ela falando. E isso era umas 11h30. Então eu pensei, legal, vai ser resolvido, né? A polícia perguntando um monte, me colocaram com tradutor. Nisso, né, a gente esperou praticamente 4 horas, né? Já era quase... O drive-thru estava fechando, que fecha às 4 da manhã, eu acho. E não tínhamos mais o que fazer. Tanto que nós ficamos muito tempo no McDonald's porque a gente estava esperando a polícia chegar. Porque a gente não queria mexer ali na cena do crime, porque a polícia tem que chegar do jeito que aconteceu. Pra fazer o boletim, né? E eu tava com tanto medo, porque eu nunca passei por nada desse tipo. Eu tava com medo, sei lá, de voltarem, de estarem vigiando ali que a gente tava falando com polícia e querer silenciar a gente, sei lá. Nessas horas passa tudo na cabeça. Que eu só queria sair dali o mais rápido possível. Só que a gente tava esperando a polícia, a gente tava nessa esperança de que eles fossem aparecer e eles não apareceram. Sério, gente, a gente esperou 4 horas. E além disso, eles também furaram o pneu do carro quando eles quebraram o vidro, justamente para atrasar qualquer ação nossa, né? Então, além da gente esperar a polícia todo esse tempo, quando percebemos que realmente eles não iam aparecer, aí o Jonathan tirou o carro de onde estava, um pouco mais perto da porta ali do Mac, assim, pra fazer a troca do pneu, né? Aí eu troquei o pneu. Também não eram vagabundos pé de chinelo, tá? Eram vagabundos com carro, porque depois começou a vir a localização do cartão e pelo tempo da transação e a distância, eles tentaram uma transação 10 quilômetros depois, né, em 15 minutos, então eles estavam de carro. Então, eu troquei o pneu, a polícia não apareceu, graças a Deus ali o gerente do Mac ajudou, ele deu um rolo de plástico filme para fechar o vidro e fomos a uma procura de uma delegacia. Enquanto o Jonathan estava trocando pneu, que estava muito difícil, né, eu fiquei meio que por ali e eu percebi manchas de sangue no chão. Então, eles provavelmente cortaram a mão e vieram, tipo assim, todo o percurso
pingando, deixaram, tipo, limparam com um papel e jogaram no chão. Tipo, nem aí pra DNA, essas coisas Não, que essas seja. coisas nem. O que já demonstra que eles estavam sem preocupação nenhuma com polícia, né? E daí vi que esse caminho de sangue levava até um lixo. E a gente tava na esperança de pelo menos eles terem descartado o nosso passaporte. Aí o Jonas até foi lá, revirou o lixo, mas não tinha nada nosso ali. E a nossa preocupação, além de tudo que estava acontecendo, era o que vamos fazer agora sem passaporte? E nesse tempo que a gente estava esperando polícia, tudo ali, a gente em contato com família e com amigos que também estavam ajudando. Entramos ali em site do consulado, até ligações, e eles falavam assim que para o consulado te atender seria só em dias úteis, porque a nossa situação não se encaixava numa situação de emergência. E como era um sábado, madrugada de sábado para domingo, o próximo dia útil seria só segunda-feira. Plantão consular não serve para esse caso, né? Então a gente se dirigiu, vamos procurar uma delegacia, fazer o boletim de ocorrência, que tem que ter o boletim, né? Para apresentar. Então a gente foi. A polícia italiana são todos vagabundos, eles não trabalham, tá? A polícia italiana é um lixo. Na verdade, primeiramente a gente achou 4 policiais num posto de gasolina, porque eu tinha que abastecer. Aí eu falei, assim que eu comentei do carro, todos já, tipo, normal. Não é zoeira. Os 4 policiais falaram, isso é todo dia, toda hora. Sempre, todo dia a gente vê vidro quebrado, não importa se é turista, se é local, eles quebram em qualquer lugar. Enquanto o Jonathan estava trocando pneu, eu e o gerente do MEC estava procurando delegacias 24 horas, porque parece que na Europa como um todo, não só na Itália, as pessoas não trabalham. E as delegacias todas fechadas, tipo, era impossível você não ter um plantão. Isso acontece, essas coisas. Só que a gente não tava achando, tipo, ele que era italiano tava pegando, pesquisando ali nos termos certos e não tava achando. Ele tava até me pedindo desculpa, tipo, de não estar conseguindo ajudar. Sim. Mas no fim, tipo assim, rodamos, falei com um chat GPT, tudo assim, e achamos uma delegacia 24 horas. Aí paramos para abastecer, que o Jonathan falou que encontrou esses policiais. E dali fomos para essa que estava indicado como 24 horas. Esses 4, eu já perguntei, não tem como vocês fazer o boletim deles? Não, porque a gente é de outra... A gente é lá do outro lado de Roma, outra jurisdição, tem que ser no computador, sabe? Uma coisa assim. Então a gente seguiu viagem para essa que estava já no nosso GPS, que supostamente era 24 horas. Chegando lá, tinha alguns policiais lá dentro, tava tudo apagado, não estava aberta. Aí eu chamei assim e tal, pisquei a luz do carro, veio um policial e falou que não conseguia atender. Agora não dá. E aí eu assisti, eu falei, cara, a gente tá sem passaporte, a gente é turista, a gente tem que ir embora, roubaram a gente, mostrei o vidro quebrado. Não. Aí voltou falando no telefone. Falou, vai nessa delegacia aqui. Daí ele mostrou o Maps do celular dele, joga esse aí no teu Maps e vai nessa, que eu já falei com eles e eles vão te atender. E esse policial tava bolando enquanto falava com ele. Enquanto falava ele tava ali bolando Fomos pra essa outra delegacia, já longe era quase... pra caramba, sim, era mais uns 20 quilômetros. Porque Roma é gigantesco, né? A gente tava dando a volta por Roma, assim, nas avenidas, nas rodovias, né? Então a gente foi para essa outra delegacia, também tava fechada e fica tipo um plantonista ali. Chegamos lá, ele atendeu a gente. Basicamente ele dá um papel, que é um termo para estrangeiro. Ele tem várias línguas assim. E falou, preenche aí. Só isso. Aí a gente preencheu o mais detalhado possível. Eu já tava percebendo que não ia servir para nada esse papel. Então eu falei assim, vou preencher para as nossas burocracias, sabendo que a polícia não faria nada, né? A gente enviar para bancos, para mostrar no consulado, o que quer que seja, porque nós perdemos todos os nossos documentos, né? Então a gente tem que fazer boletim de ocorrência também no Brasil. Sim, até porque se alguém tentar usar o passaporte. Então, aí eu deixei ele o mais preenchido possível, mas para o policial... Não, foi só isso. A gente preencheu, devolveu para ele, aí ele preenche um canhotinho atrás do documento e carimbou. Então demonstra que você de fato foi numa delegacia. Ele nem fez perguntas, o que mostra que de fato ele também nem compareceria lá ao local. Não. Eu tinha registrado tudo ali, a cena, o sangue que eu falei aqui, na esperança que eles fossem me pedir evidências, assim. Não. E depois que nós estávamos com esse documento em mãos, que já deu uma tranquilidade, nós enfrentamos um outro problema. Todos os postos de gasolina, eles são feitos para você abastecer aqui na Europa. Tipo assim, quando existe a conveniência, é uma exceção. Só durante o dia. Com um frentista ali. E nós estávamos sem nenhum cartão, porque todos os cartões físicos foram levados. Os cartões, em geral, a gente bloqueou todos por medo, né, de usarem.
Então, como que a gente abasteceria o carro para voltar lá de Roma para o norte da Itália, de madrugada? Também a gente estava num dilema assim, meu Deus, será que a gente fica em Roma até segunda-feira, dormindo no carro? Porque o consulado era em Roma até então, porque não tínhamos como voltar só com a gasolina que a gente tinha no carro naquele momento, não tínhamos como abastecer, ao mesmo tempo a gente não queria dormir lá, a gente só queria sair, ir embora, assim, e também não dormir em qualquer lugar com a janela estourada, né? Mas eu tinha o cartão da Nomad no meu celular, que é o único cartão que a gente não tinha ele físico, só digital. Eu nunca paguei os $20 da Nomad para vir o cartão físico. Então, tipo assim, eu falei, graças a Deus a gente tem esse cartão que é certeza que eles não tiveram acesso. Porque nessa hora você fica com medo de ativar, de deixar dinheiro na conta, assim. E foi a nossa segurança. Daí o Jonathan falou assim, vamos tentar achar um posto 24 horas em algum lugar, mesmo que seja um pouco mais afastado, porque daí vai ter uma conveniência e a gente consegue passar o cartão digital. No débito. Sim, porque esses que são automáticos, eles só aceitam cartão físico. De crédito. E crédito. Aí a gente foi pra rodovia nacional, conseguimos localizar um posto 24 horas, já foi o primeiro, né? A gente saiu na rodovia, o primeiro tinha frentista. Então a gente conseguiu pagar no débito e ele encheu o tanque. Até esse frentista falou, né, pra gente também que tá muito comum. Ele também Pediu falou. desculpa pela situação, falou que a Itália não era mais a mesma, né? Foi esse, né? O frentista pediu desculpa, falou que todo dia ele abastece carro com vidro quebrado, todo dia, carro de luxo, carro de menor valor agregado, e pediu desculpa. Falou que a Itália não é mais a mesma nos últimos anos e que aumentou muito. Isso já era o quê? Umas 5 da manhã, né? 5 e pouco. Aí a gente dormiu ali, tipo, acho que uns 40 minutos, uma hora, porque a gente tava agoniado pra voltar pra casa. A gente não queria nem descansar, mas precisávamos, né? Então paramos ali, tipo, respiramos, conversamos um pouquinho. Tiramos, assim, só um cochilo mesmo. E daí voltamos direto lá pra Salso Maggiore. Nesse momento, a gente precisou correr atrás dos nossos passaportes com urgência, porque tudo isso aconteceu na nossa última semana na Itália. Então, em menos de uma semana, nós iríamos da Itália para a Sérvia. Precisávamos pegar um avião, tínhamos essa urgência e também o passaporte é o único documento reconhecido no território estrangeiro. Então, a gente não podia nem estar circulando ali com o carro, sem a nossa CNH que tinha sido levado, sem passaporte. Todo esse medo estava com a gente o tempo todo, né? Pesquisamos e vimos que além de Roma também tinha um consulado em Milão. O que foi muito bom porque nós não precisamos voltar para Roma, porque era longe de onde a gente estava, e Milão era muito mais acessível pra gente. Um trenzinho ali de 1h30 a gente chegava em Milão. Isso, quando a gente chegou, já era domingo, nós já corremos atrás de todos os documentos ali que precisava, com a ajuda dos nossos familiares e amigos ali também. Graças a Deus a gente tinha o boletim de ocorrência. Então, se isso acontecer com vocês, façam um boletim de ocorrência, mesmo que a polícia não apareça, vá atrás de alguém que faça, porque você vai precisar desse boletim de ocorrência. Isso tudo no domingo. O que ficou faltando foi a segunda via da nossa certidão de nascimento, que daí precisava esperar o cartório encaminhar no próximo dia útil, que seria segunda-feira. E também nisso, no outro dia, nós pedimos para nossas mães, amigos, familiares ficarem ligando para os nossos cartórios para acelerar esse processo de envio. Enviaram bem às 23 e pouco da segunda-feira. Daí nós já conseguimos ir para Milão no próximo dia, que foi na terça. Na terça de manhã, chegamos em Milão, lá no consulado. Tivemos que explicar a situação novamente. Estávamos com os documentos, já tínhamos anexado também no site, né? Ela falou também pra gente, a brasileira que nos atendeu, que está mais comum essa situação, né? Ela falou que a polícia é isso mesmo. Podia ficar 10 horas parado lá que não iam aparecer. Ela falou que se a gente esperou essas 4 horas foi pouco, perto do que ela já ouviu de relatos, assim, que a polícia italiana realmente não faz nada. Tivemos que fazer tudo de novo, coletar as digitais ali, preencher, assinar e tal. E gastamos cerca de R$800 por passaporte. É R$135,90 por passaporte. Daí os nossos 2 passaportes deram lá quase R$1.700. O que, claro, não estava nem um pouco nos nossos planos de desembolsar essa quantia. Além disso, tivemos uma perda absurda, assim, de patrimônio, de coisas que nós tínhamos. E aí, mas enfim, tivemos que pagar, não era nem uma opção não pagar, né? É o único documento que a gente tinha. E o passaporte ficou pronto em menos de 2 horas, assim. A gente ficou lá esperando e já saímos do consulado com os nossos passaportes em mãos.
essa era a nossa maior preocupação, porque é o único documento válido, o único documento que a gente poderia sair da Itália. E foi resolvido de forma muito rápida, graças a Deus, com a ajuda que tivemos da família e dos amigos. No nosso caso, era continuação de viagem. Então, tem que ser um passaporte novo, é um passaporte mesmo, não é um documento só. Então, por isso que teve esse custo agregado bem alto. Aí, com os nossos passaportes em mãos, nós aproveitamos que estávamos em Milão, que é uma cidade grande, e fomos fazer umas compras de coisas básicas, né? Tipo, chinelo, Mochila, porque levarem. A gente precisa de mochila para carregar nossas coisas, documentos básicos, item de assim. higiene, essas coisas. Com relação ao carro, porque também era uma preocupação que nós tivemos, né? A gente, então, devolveu o carro na segunda. Eu já cheguei falando, ó, a gente tem que conversar, precisamos da sua ajuda, porque aconteceu isso, isso e isso. Fomos furtados, quebraram o vidro, furaram o pneu. Aí a gente mostrou o boletim de ocorrência, ele tirou cópia do boletim de ocorrência, e ele falou que foi muito bom a gente ter feito o boletim de ocorrência, porque senão seria cobrado ali no momento já o seguro do carro. Sem choro, 1.700 euros da franquia, e é isso. Aí com o boletim de ocorrência e fotos que a gente tinha, e com o seguro total que a gente tinha pego, ele abriu um protocolo e encaminhou tudo para a seguradora. Então, no momento, a gente não precisou, né, desembolsar nenhum valor, e o que a gente vier a desembolsar, a gente vai ser reembolsado, porque a gente, graças a Deus, foi a primeira vez que a gente pegou um carro com seguro, né? A gente pagou o acréscimo para pegar o seguro total. Parece que quando a gente para falar assim, era uma coisa que a gente precisava passar. Porque foi a única vez que o Jonathan tirou o passaporte, aconteceu. A única vez que eu deixei minha bolsa no carro, aconteceu. A única vez que a gente pegou um carro com seguro, aconteceu. A viagem que a gente fez na França, a gente não pegou com seguro. Uhum. E olha que ainda era, sei lá, né? Não, a gente estacionou assim, o carro várias vezes em estacionamento afastado para pagar pouco, ficava turistando o dia inteiro e voltava pro carro só de noite. E daí, essa vez, eu até falei, não precisa. Daí o Jonathan, ai, será que não? É tão barato. Vamos pegar com seguro. Não, aumentou A 150 única reais. Vez, até de quando a gente pega carro no Brasil, a gente pega Não, sempre pego com o básico, nunca paguei a cobertura estendida reembolsável. E dessa vez, o anjo sussurrou aqui no ouvido dele e pegamos com o seguro. E agora estamos só esperando, né, o retorno. Pra saber quanto que será, porque daí, em tese, a gente vai pagar e eles vão reembolsar. A gente paga pra locadora e depois apresenta o comprovante na seguradora e eles reembolsam a gente 100%, né? É 100% reembolsável o valor. Hoje nós já estamos aqui na Sérvia. Foram umas semanas complicadas, assim, emocionalmente falando. Ainda estamos sem nossos equipamentos, ainda estamos sem muitas coisas dos nossos pertences, mas pelo menos estamos bem fisicamente, né? Sim, conseguimos sair. Foi prejuízo financeiro, né? Sim. Graças a Deus não levaram o celular Emocional. e notebook. É emocional, mas notebook de serviço e o celular não levaram. A Zara não estava com a gente, porque quando a gente faz essas viagens, ela fica nos Airbnbs ali, com a comidinha, com a fonte de água dela, certinho. Claro que ela também não estaria no carro, né? Se tivesse, ela estaria junto com a gente no estabelecimento. Mas também, graças a Deus, não aconteceu nada com ela, nem com a gente. Então, como nós tivemos esse prejuízo na parte do canal, né? Levaram microfone, powerbank, estabilizador, um monte de cabos que a gente tinha de alimentação, bateria externa. A gente acabou recorrendo aí a amigos, né? E muitos, até pessoas nos comentários dos vídeos falaram, cria um Pix, uma vaquinha pra gente ajudar. Então a gente criou uma chave Pix que cai direto no nosso cartão internacional, que é o que a gente tá usando, né? Não tem risco de algum vagabundo usar aí no futuro. Então se você quiser ajudar com 5, 10 reais que seja, ficaremos muito agradecidos, porque era um custo que não estava calculado, obviamente, né? Foi um imprevisto, então todos os nossos equipamentos de gravação se foram. Então tá aí a chave Pix, isazimmercanal@gmail.com, cai direto no nosso cartão internacional, já o novo. E se você sentir que quer ajudar pra gente continuar o canal, né? A gente tem muito conteúdo para gravar ainda. Fica aí, manda uma mensagem lá por dentro do Pix, a gente tenta agradecer o máximo que der aqui nos vídeos, tá bom? E a partir de agora vocês vão ver os conteúdos pela Itália antes desse acontecido, porque depois que aconteceu a gente não gravou mais nenhum vídeo. Esse é o primeiro vídeo que estamos gravando pós-furto. Então,
É isso, eu acho, né? Obrigada por nos assistirem. Espero que se você esteja fazendo uma viagem pela Itália, você não passe por isso. Se passar, espero que essas informações te ajudem de alguma forma. Procure o consulado mais próximo. E na Itália tem em Roma e em Milão, né? Pelo menos estamos a salvo, né? Tristes, mas... É isso. Se inscreve aí, já deixa o like, o sininho. Obrigada a todos os nossos amigos e familiares que nos ajudaram a enfrentar essa situação. E por favor, gente, se inscreve no canal, compartilha, deixa uma curtida, um comentário para nos ajudar aqui a continuar no YouTube, né?